Olá, vamos agora falar sobre cargas elétricas e eletrização, porém agora do ponto de vista do nível atômico. Para isso, a gente vai precisar falar sobre a estrutura clássica do átomo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o átomo clássico, sem entrar na estrutura, no modelo da quântica, do átomo da física quântica. Nesse átomo, o núcleo é formado por prótons e nêutrons. O próton com carga positiva, nêutron com carga nula. Ele está neutro eletricamente. E tem a eletrosfera. Então, a eletrosfera é onde tem elétrons com cargas negativas que ficam girando em torno do núcleo. Como eu falei, isso aqui é o modelo do átomo clássico, mas vai ser o suficiente para a nossa descrição de eletrização. Então, ainda sobre o átomo, os elétrons, eles são idênticos. Ele não tem uma diferença, ele tem a mesma massa, ele tem a mesma carga. A mesma coisa acontece com os prótons, então ele tem a mesma massa e mesma carga. E com os nêutrons. A relação de carga elétrica do próton, então ele tem uma carga positiva, os prótons têm a mesma carga, todos eles. Os elétrons, todos também têm a mesma carga. A carga entre os elétrons e os prótons são iguais. Só que no próton a carga é positiva, no elétron a carga é negativa. A gente vai falar isso daqui a pouco, que é chamado de a carga elementar. Bom, prosseguindo, o número de prótons e elétrons, quando o átomo ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então isso faz o quê? Faz com que, do ponto de vista da carga líquida, ela está nula, ele está neutro. Cargas positivas e negativas, elas estão o quê? Elas estão atraindo. Há uma força elétrica de atração. Então, é essa estrutura, é essa força, são as forças elétricas que mantêm a estrutura do átomo. E são essas forças elétricas que mantêm não só a unidade do átomo, mas que permitem a formação de moléculas, de estruturas maiores. Ali está atuando simplesmente forças elétricas. A força gravitacional são muitas ordens de grandeza mais fraca, menor. Então, o que está atuando aqui entre núcleo e eletrosfera são forças elétricas. A molécula se mantém estável por forças elétricas do ponto de vista da eletrosfera. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a eletrização. Vou colocar aqui essa simulaçãozinha. Então, isso aqui é um átomo de lítio. Temos aqui 3 prótons, cargas positivas, 4 nêutrons e 3 elétrons na eletrosfera. O que acontece? Esses elétrons, eles se cancelam do ponto de vista de carga com os prótons. Então, esse átomo, ele está o quê? Ele está neutro, eletricamente falando. O átomo ele pode perder ou receber elétrons. Então, esses elétrons eles se locomovem e eles podem o quê? Ele pode perder. Então, se, por exemplo, ele perder elétron, por exemplo, esse elétron aqui, ele perdeu. Por algum motivo, por fricção em um material, porque um outro átomo acabou que ele é mais eletronegativo e pegou esse elétron, ele atraiu esse elétron, melhor falando. Isso faz com que o átomo ele fique o quê? Ficou com 2 cargas negativas, 3 cargas positivas, ou seja, ele está agora com uma carga líquida positiva. Então, a gente diz que ele é um íon, sempre quando ele não está neutro, ele é um íon, só que é um íon positivo. Ele pode perder mais um elétron, ficou só com 1. Então, continua sendo um íon positivo, só que agora está com 2 cargas elementares positivas nesse átomo. Como ele pode? Então aqui ele voltou a se tornar neutro, 3 elétrons, 3 prótons. O átomo ele pode o quê? Ficar com mais elétrons. Então agora ele é um íon, continua sendo íon, não está mais neutro. Só que o íon negativo. Tudo bem? Então, com isso, a gente consegue responder a pergunta: por que um corpo ele se eletriza? O que acontece? Quando você pega, por exemplo, 2 corpos e atritam, se eles estão atritando, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, olha só, eu estou pegando aqui um plástico e atritando com uma lã.
Então ele vai ficar negativo. Por que isso acontece? Então por que o corpo ele se eletriza? A gente vai ver que tem várias formas de eletrização. Vamos colocar primeiro a mais comum, que é por fricção, por atrito. Quando você atrita os dois corpos, você aumenta ali os pontos de contato nas eletrosferas. Então, aquele átomo que ele tem maior capacidade de atrair elétrons, ou seja, ele é mais eletronegativo, ele vai o quê? Ele vai atrair esses elétrons e vai ficar negativo. Aqueles átomos que perderem os seus elétrons, eles vão ficar positivos. Então, nesse caso aqui, o plástico atraiu elétrons. Ele é mais eletronegativo, então ele ficou negativo, enquanto a lã ficou positiva. Então, perceba que a gente deu a explicação da eletrização macroscópica de um ponto de vista microscópico. Eles estão conectados. Então, com isso, a gente vai apresentar aqui um princípio fundamental da física, que é o princípio de conservação de carga. Então, as cargas, elas se conservam. Cargas não são criadas. Já foi feito vários experimentos de maneira que a conservação de carga é um dos fundamentos, um dos princípios fundamentais da física. Tanto quanto tem o princípio da conservação de energia, tanto quanto tem o princípio da conservação de momento, tem o princípio da conservação de carga. Tudo bem? Até mais.